Como exatamente a Marinha Romana Oriental era diferente da Marinha Romana Ocidental anterior? Eu já fiz um vídeo detalhado sobre a Marinha Romana tardia até a queda do Império Ocidental, mas como todos sabemos, o Império Romano continuou por muito tempo após a queda do Ocidente, na forma do Império Romano Oriental, e esse império ostentou uma marinha bastante impressionante durante a maior parte de sua história. Na verdade, essa marinha desempenharia um papel essencial em salvar o império de uma destruição certa. Então, como a Marinha Romana Oriental e mais tarde a Marinha Bizantina evoluiu ao longo dos séculos? No último vídeo sobre a Marinha Romana, falei em detalhes sobre as marinhas do final do Império Romano do Ocidente e do início do Império Romano do Oriente. Chegamos até o desastre naval de Cabo Bom em 468 d.C. Mesmo assim, o Império Romano conseguiu montar uma frota gigantesca, como o Mediterrâneo não via há centenas de anos. 1.100 navios foram construídos pelo Império Romano do Oriente sob o comando de Leão I, e algumas centenas a mais foram enviadas pelo Ocidente sob o comando do Imperador Antêmio e do Magister Militum Marcellinus da Dalmácia. Eu fiz um vídeo muito detalhado sobre por que essa grande operação naval falhou. Certamente não falhou por falta de recursos, mas apenas devido à incompetência e às decisões militares erradas por parte do comandante da frota, Basilisco. Apenas 8 anos após um dos maiores desastres navais da história romana, o Duaca assumiu o controle na Itália. Júlio Napos e Siagrius foram mortos logo depois, e assim, o restante da Marinha Romana estava agora exclusivamente localizado no Império Romano do Oriente. Mas claro, também se pode argumentar que os reinos germânicos, especialmente os vândalos, ainda possuíam remanescentes da antiga Marinha Romana do Ocidente, já que eles simplesmente capturaram os navios nos portos romanos. Especialmente a frota vândala deve ter sido composta em grande parte por navios romanos capturados. No entanto, após a dissolução do Império do Ocidente, agora o Império Romano do Oriente continuaria o legado da Marinha Romana. O principal navio desta Marinha Romana do Oriente, após cerca do ano 500, era o Dromon. Este era um tipo de galera que, por si só, era uma evolução da Libúrnia Romana, que era o principal design de navio em uso quando o Império do Ocidente ainda existia. É bastante interessante ver que o Dromon Romano do Oriente era essencialmente ainda muito semelhante à Libúrnia Romana tardia, tanto em design quanto em função. Este tipo de embarcação serviria agora à Marinha Romana do Oriente por centenas de anos e mudaria apenas um pouco durante o curso dos séculos seguintes. Após o desastre de Cabo Bom, o Oriente teve que lamber suas feridas por algumas décadas, porque a perda de 600 navios devido à loucura do comandante Basiliscus quase levou o Império Oriental à falência. Mas já cerca de 60 anos depois, Belisário conseguiu conquistar o reino vândalo e partiu de Constantinopla com uma frota de cerca de 550 navios, a maioria deles navios de transporte, mas claro, acompanhados por muitos dromons. Então, vemos que a Marinha Romana Oriental se recuperou impressionantemente do desastre de Cabo Bom, já que uma frota de 550 navios é certamente muito impressionante. Apenas como comparação, as frotas romanas envolvidas na Batalha de Ácio nas guerras civis do final da República Romana contavam com cerca de 400 navios de um lado e 300 navios do outro. Então estamos falando de tamanhos de frotas aqui comparáveis à AOS primeiros dias romanos. A frota de Majoriano contava apenas com 300 navios, e portanto, a frota de 550 navios de Belisário, que conquistou os vândalos, tinha um tamanho bastante impressionante. Mais tarde, nas guerras góticas, os ostrogodos, sob seu rei Totila, construíram uma frota bastante impressionante de 400 navios. Na Batalha de Senagalica, em 551, uma frota romana oriental colidiu com uma ostrogótica, e o leste venceu decisivamente. Pouco tempo depois, os ostrogodos foram completamente derrotados, e assim, após isso, o Império Romano do Oriente voltou a ser o mestre incontestável do Mediterrâneo. Assim, na era do falecido imperador Justiniano, este mar poderia novamente ser chamado de Mare Nostrum. Durante este novo auge do Império Romano do Oriente, ele se estendeu novamente desde o Levante até a antiga província de Hispânia, que agora era chamada de Espanha. O tamanho da frota de guerra do Império Romano do Oriente deve ter medido cerca de 600 navios durante esses dias. Mas não muito tempo depois de Justiniano, o Império Romano seria confrontado com novas ameaças. Primeiro,
Os lombardos conquistaram grandes partes da Itália no final dos anos 560 e início dos anos 570, certamente com a ajuda dos ostrogodos remanescentes. Mas mesmo apesar deste golpe, o Império Romano do Oriente ainda permaneceu o mestre incontestável do mar Mediterrâneo. O primeiro desafio real para essa frota viria em 626. Nesse ano, os persas e os ávaros haviam invadido Constantinopla, dois enormes exércitos do leste e do oeste. E aqui, a frota romana se mostraria absolutamente fundamental para levantar o cerco. Tanto a frota ávara quanto a frota persa foram completamente destruídas pela frota romana, e assim o cerco acabou, já que agora os romanos podiam trazer suprimentos ilimitados para Constantinopla, tornando impossível para os sitiadores terem qualquer esperança de capturar este poderoso baluarte de Constantino. Mas não muito tempo depois, os romanos do leste agora enfrentariam um inimigo formidável. Os persas e ávaros foram derrotados, mas apenas cerca de 10 anos depois, uma nova ameaça invadiria o Egito e o Levante a partir da Arábia. Tanto os persas quanto os romanos do leste estavam enfraquecidos por décadas de guerras implacáveis e brutais, e assim os muçulmanos tiveram um jogo bastante fácil na conquista de grandes partes do Império Romano do Leste. Com a perda dessas províncias, de fato, agora poderíamos começar a chamar este império de Império Bizantino, porque o Império Romano agora havia perdido suas províncias mais importantes, e uma forte transformação cultural agora se seguiria. E se você é um nerd de Roma como eu, então certamente vai adorar os anéis maravilhosamente detalhados e outros acessórios romanos da loja SPQR. Esses caras fazem itens realmente incríveis, cuidadosamente feitos à mão, e você certamente encontrará algo em sua loja. Link na descrição. E eles até fazem o único anel oficial do canal Majorianus, que você pode encomendar em bronze e até prata para honrar o legado do imperador Majoriano. Acredito que Majoriano se orgulharia ao ver isso. Com o código Majorianus, você ainda ganha um desconto de 10% em todos os seus itens. Então vai e confira sua incrível loja. Agora você pode encomendar mercadorias do Majorianus como canecas ou camisetas, na minha página oficial. O link está na descrição. Július, Valérius, Majorianus ficaria bastante surpreso ao ver todas essas mercadorias, e Rikima ficaria super ciumento porque ele não ganha um único item. Coisas bastante incríveis, então vai e confira. O primeiro confronto naval entre o Império Bizantino e esse novo adversário, o Califado Muçulmano, foi a Batalha dos Mástiles em 654. Aqui, duas gigantes frotas se encontraram no que é agora a costa do sul da Turquia, perto da moderna Finique. A frota bizantina consistia de 500 navios, enquanto o Califado Rashidun tinha apenas 200. Esta batalha terminou em uma derrota desastrosa para o Império Bizantino. Toda a sua frota de 500 navios foi destruída. É muito provável que, para perder contra um inimigo com números tão inferiores, deve ter havido uma incompetência absoluta por parte dos bizantinos. O imperador deles, Constans II, provavelmente sem nenhuma experiência, não era um brilhante comandante naval e por pouco escapou deste encontro com sua vida. E é bastante provável que este desastre total, o qual os romanos não testemunhavam desde a Batalha de Cabo Bom 200 anos antes, teria marcado o fim para este remanescente do antigo Império Romano, mas como se respondesse às orações da população bizantina, surgiu alguém que salvou o antigo Império de Constantino de uma certa ruína. Um certo Calínicos da cidade de Heliópolis, que havia sido invadida pelos muçulmanos, trouxe uma poderosa invenção para Constantinopla, o fogo grego. O primeiro uso desta nova superarma da Antiguidade Tardia ou da Alta Idade Média foi relatado em 672. No entanto, foi apenas em 717 e 718 que ela traria ao Império Bizantino uma grande vitória. O Califado Umayyad havia se expandido tanto que Constantinopla estava mais uma vez sob cerco. E aqui, de fato, o fogo grego deu aos bizantinos uma vantagem tal que conseguiram destruir completamente e capturar uma frota de 760 navios, salvando assim Constantinopla de um destino certo. Durante esses tempos, uma vez que a cultura dos romanos do Oriente se tornou totalmente dominada pelos gregos, a organização desta agora frota bizantina também mudou. Durante o período romano, as frotas eram organizadas no sistema classes, eu falei sobre isso em detalhes neste vídeo aqui. No entanto, como dissemos, grandes mudanças culturais ocorreram no início a meados dos anos 600. Então este sistema mudou,
e a frota foi organizada no sistema Caravisiani a partir de então. Caravisiani pode ser literalmente traduzido como marinheiros. Eles foram mencionados pela primeira vez por volta do ano 680 e formados de maneira muito semelhante ao IS-Temas do Exército Terrestre. Eles eram um corpo militar distinto, nomeado após seus soldados e liderado por um strategos. Progressivamente, no entanto, a frota Caravisiani foi dividida em várias frotas temáticas regionais, enquanto uma frota imperial central foi mantida em Constantinopla, protegendo a cidade e formando o corpo de expedições navais. No final do século VIII, a Marinha Bizantina, uma força bem organizada e mantida, era novamente a potência marítima dominante no Mediterrâneo graças a essa reorganização, mas também devido à superioridade tecnológica do fogo grego. Em 727, uma revolta das frotas temáticas provinciais, motivada em grande parte pelo ressentimento contra o iconoclasmo do imperador, foi reprimida pela frota imperial através do uso do fogo grego. Apesar das perdas que isso acarretou, cerca de 390 navios de guerra foram supostamente enviados para atacar Damieta em 739 e em 746, os bizantinos derrotaram decisivamente a frota alexandrina em Querameia, no Chipre, quebrando o poder naval do califado Umayyade. Os bizantinos seguiram isso com a destruição das flotilhas norte-africanas e aliaram seus sucessos no mar com severas limitações comerciais impostas aos comerciantes muçulmanos. A nova habilidade do Império de dominar as rotas marítimas prejudicou o comércio muçulmano. Com o colapso do Estado Umayyade pouco depois e o aumento da fragmentação do mundo muçulmano, a Marinha Bizantina ficou como a única força naval organizada no Mediterrâneo. Assim, durante a segunda metade do século VIII, os bizantinos desfrutaram de um segundo período de total superioridade naval. O antagonismo com as marinhas muçulmanas continuou com sucesso alternado. Mas no século X, os bizantinos foram capazes de recuperar uma posição de supremacia novamente no Mediterrâneo Oriental. Por volta do ano 900, a marinha bizantina consistia em 300 navios de guerra, o que ainda é um tamanho muito respeitável. Nicephorus Phocas comandou uma frota de 100 dromons. 200 calêndias, que é um tipo modificado de dromon, que poderia até transportar cavalos. E 308 transportes. Portanto, um tamanho total de frota de 608 navios, e 77 mil homens, um tamanho de frota verdadeiramente massivo, que teria até deixado os antigos romanos orgulhosos. Depois que Creta foi restaurada ao domínio bizantino, começou um novo período de supremacia naval para o Império Romano do Oriente, mas como tantas vezes, quando restam poucos adversários, a complacência começa a se instalar. Embora ainda respeitável na era de Basílio II já em 1078, a frota bizantina começou a declinar. Mas até mesmo Manuel I Comnenos ainda comandava uma frota de 150 navios contra os venezianos, conquistando uma vitória para o Império Bizantino em 1171. Logicamente, após o desastroso saque de Constantinopla em 1204, a frota bizantina declinou ainda mais. Isso marcou o fim da dominação naval bizantina do Mediterrâneo Oriental de uma vez por todas, da qual nunca se recuperaria. Portanto, os tamanhos posteriores da frota nunca mais atingiram muito mais do que uma centena de navios durante todo o século XIV. Em 1400, a frota bizantina consistia em apenas um punhado de navios que estavam ancorados em Constantinopla. A última vitória naval bizantina foi alcançada em 1427, na Batalha das Ilhas Equinades, onde o déspota do Epiro foi derrotado e suas posses anexadas pelos bizantinos. Mas podemos imaginar que essa batalha dificilmente envolveu mais do que um punhado de navios. O último confronto naval da história bizantina ocorreu quando 3 galeras genovesas escoltando um transporte bizantino abriram caminho através da enorme frota de bloqueio otomana e entraram no Corno de Ouro durante o cerco de Constantinopla em 1453. E com a queda final de Constantinopla, terminou a marinha bizantina ou romana oriental, que em alguns momentos dominou todo o Mediterrâneo e que foi uma força de combate formidável até bem no século XII, dando aos bizantinos a dominação naval por centenas de anos. Assim, toda a marinha romana durou desde os tempos da metade da República Romana, quando a primeira grande frota foi construída na Primeira Guerra Púnica no século III a.C., até o século XV d.C. Assim, o poder naval romano dominou o mar Mediterrâneo por cerca de 1.300 anos, o que é um período de tempo notavelmente longo.
E se você quiser aprender mais sobre a Marinha Romana Ocidental Tardia, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas, se você estiver mais interessado em aprender sobre por que a épica operação de desembarque no Cabo Barne falhou, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias, Tibiago e Benevalete.